Você sente que as suas orações não são respondidas? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus o que você tem que fazer. Eu tenho uma série de mensagens a respeito de orações que pode te ajudar e te ajudar muito, mas muito mesmo. Essa aqui é uma eficácia. Eu sempre digo que Deus, Ele nos dá toques, certo? Ele dá para você dois caminhos, mas Ele diz para você, ó, entra por esse aqui, que é o caminho certo. Ele sempre nos avisa do que tem que fazer. A pessoa às vezes fala, pastor, mas Deus não está falando comigo. É simples. É só você ler Bíblia que Deus vai falar contigo. Com toda certeza. Você quer que Deus fale com você? Você quer um relacionamento com Deus? Você quer uma troca de conversas com Deus? Duas coisas. Primeiro, dedique sua vida em oração. Parte dela em oração e a outra em ler a Bíblia Sagrada. Não precisa ser o tempo todo, o dia inteiro, não. Mas dedique um tempo em leitura da Bíblia para que você possa aprender mais. Livro de 1 de João, capítulo 4, versículo de número 14. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte, depois nós teremos uma outra segunda parte, que é a continuação do versículo. O que é que ele diz aqui em 1 de João, capítulo 5, versículo 14? E esta é, presta bem atenção nessas palavras, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pronto, já deu um afirmativo aqui. Aqui já está resolvido a situação. Eu poderia dizer para você, eu sempre ensinei ao povo o seguinte, que há versículos na palavra de Deus, há instruções de Deus, que o pregador ele busca conhecimento para colocar junto ali, agregar, para que as pessoas possam crescer mais espiritualmente. Mas existem versículos da Bíblia que eles são tão claros, vamos usar um termo assim para você entender, tão mastigado, que às vezes até para o pregador é difícil de colocar mais alguma coisa para que possa dar esse crescimento. Esse versículo é um. Entenda o que Deus está te dizendo. Esta é a confiança que temos nele. Bom, qual é a confiança que eu tenho em Deus? Qual é a confiança que eu tenho em Jesus? Que aquilo que ele falou vai se cumprir. Que, por exemplo, ele carregou sobre si as minhas dores e enfermidades e pelas pisaduras dele fui sarado. Como é que eu sei que isso vai acontecer na minha vida? Porque está na palavra e eu estou dentro de um problema. Como é que eu posso acreditar que eu terei uma família abençoada, um casamento abençoado? Se meu casamento está indo de mal a pior cada dia, briga, desentendimento, conversa, ninguém se entende, um fala A, outro fala B, fala C, um ofende, outro ofende, e daí por diante. Como é que eu posso saber se isso vai acontecer? Ele disse, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, eu quero que você entenda bem, se, pode ser que eu esteja na igreja há 200 anos e eu não peço. Ah, não, tá bom, é assim, tal. Porque o pedir aqui é você tomar uma posição, não é apenas chegar, Deus me dá. Porque tudo ele já te deu. Se você parar, dar uma lida nos evangelhos, você vai ver lá na morte de Jesus, que as últimas palavras do Senhor Jesus foram as seguintes: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado, está feito. O que era para ser feito pela humanidade foi feito. Ele não tem, a Deus me dá uma bênção na minha família, já foi dada. Deus me dá a cura, já foi dado. Alguém, entre aspas, no mundo espiritual, na parte sombria, maligna, maléfica, está metendo a mão. E é aí que você entra com a determinação, determinar, mandar o mal sair,
tirar mão daquilo que é seu, daquilo que te pertence, daquilo que já foi dado para você. Então ele diz, se alguém, né, se pedirmos, porque pode ser que eu vou pedir e pode ser que eu não vou pedir. Pode ser que eu esteja em alguma igreja, na minha congregação, estou lá na minha igreja, mas eu vou, como uma pessoa uma vez falou para mim, eu até comentei isso numa live, num vídeo, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi numa live, que o irmãozinho chegou para mim, depois de uma reunião de domingo, chegou para mim e disse, pastor, eu falei, não, eu vou primeiro cumprir a obrigação. Não, a obrigação você fica na sua casa. Você tem que ir na casa de Deus, você tem que buscar a Deus por amor. Bom, mas Deus ainda não me entregou nada. Se Ele entregou ou não entregou, é por amor. Certo? Você acha que Ele não entregou. Eu não sei como é que você chama toda manhã quando você abre o olho. Você chama isso de acordei? Acordar? Eu chamo isso de uma nova oportunidade, de uma nova chance. É mais um dia sendo acrescentado à minha vida. Quer dizer, eu estou vivo, estou dentro da minha casa, estou junto com a minha família, vou, por exemplo, num domingo, vamos usar esse exemplo, num domingo vou almoçar, vou encontrar com conhecidos, com parentes, com amigos, com todo mundo, e a casa de Deus é obrigação, as outras coisas é um prazer. Então pode ser que eu vou pedir, e pode ser que eu não vou pedir. Pode ser que eu chego hoje na igreja e amanhã eu tomo uma posição. Mas pode ser que eu esteja há 40 anos na igreja e ainda não tomei uma posição. Então ele diz assim, olha, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, pastor, alguma coisa é o quê? É alguma coisa que esteja de conformidade com a vontade dele, com a palavra dele. Você vai sintonizar uma emissora de rádio. Você quer ouvir a música da emissora X de rádio. Se você não sintonizar certinho, vai chiar. Você não consegue pegar. Entra agora um pedacinho, apaga lá depois. Então eu tenho que estar em sintonia certa. Se eu peço alguma coisa, qualquer coisa, segundo a sua vontade. Eu me lembro que uma vez eu pregava sobre esse versículo e uma pessoa disse para mim assim, pastor, mas como é que eu vou saber? Né? Eu ainda não li toda a Bíblia Sagrada, como é que eu vou saber qual é a vontade? É simples. Você vai, eu sempre digo assim, vai por uma lógica. Saúde é da vontade de Deus? Então eu tenho uma dúvida. Bom, se tem uma dúvida, por que diz que ele morreu levou sobre ele as suas dores e enfermidades e pelas pisaduras dele você já foi sarado? É lógica da vontade de Deus. A sua paz interior, o que você acha? O que você pensa a respeito da sua paz interior? Hein? É da vontade de Deus? Ou ele quer que você continue perturbado, oprimido e aquela coisa toda? A união dentro da sua casa, na sua família, é da vontade de Deus? Ou você acha que ele quer que você fica em briga, desentendimento, um para um lado, outro para o outro, e ninguém entendendo ninguém? É lógico, é da vontade de Deus. A bênção para os seus filhos, você acha que é da vontade de Deus ou você acha que não é isso? Então vai pela lógica. Então se eu peço alguma coisa segundo a vontade dele, a Bíblia diz que ele me ouve. Eu já tenho uma garantia aqui, ele nos ouve, certo? Quando eu vou orar, quando eu vou buscar a Deus, que eu me coloco em oração perante a vontade de Deus, que eu chego e apresento para Ele as minhas necessidades, porque eu sempre disse o seguinte, se há promessa na Bíblia, é vitória. Tem promessa? Tem. Você está passando uma adversidade, pega essa adversidade e traga ela para a palavra de Deus. Espera aí um pouquinho, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Eu vou procurar, eu vou encontrar aqui N versículos. A Bíblia Sagrada é uma regra de vida, do dia do teu nascimento até a tua morte, meu irmão. Tem tudo que você precisa para viver bem, para viver melhor em todas as áreas da vida, está aqui. E o Senhor garante o quê? Que Ele nos ouve.
Poxa vida, se eu tenho essa garantia do Espírito de Deus, por que eu não tomo uma atitude? Por que eu não reverto o quadro na minha vida? Por que eu estou passando essa adversidade, esse problema? Ó, pastor, mas ninguém passa adversidade? Não passa, certo? Mas eu sempre falei uma coisa, um pensamento meu. Uma coisa é você atravessar um deserto, outra coisa é você viver dentro de um deserto. Deserto é para passar, certo? E até no deserto, quando você está atravessando o deserto, ainda existe dentro de deserto locais de repouso, que são os oásis. Tá? Pensa no que eu estou te falando. Medita aí no que eu estou te falando. Então você, a partir de hoje, tem que começar a tomar posse da sua bênção. Tem que deixar Deus esclarecer a sua cabeça. O passo que você vai dar, o que você vai fazer. Eu vou para cá, vou para lá, eu vou tomar atitude. Não, pera aí um pouquinho. Eu vou deixar esse mal me corroer. O mal físico, o mal mental dentro da minha cabeça, pensamento. E aí? Mas o senhor não sabe o que falaram de mim. Bom, e o que falaram de Jesus? Você é melhor do que ele? Você vive melhor do que o Espírito de Deus? E outra, aquilo que falaram a teu respeito só vai ser se você aceitar. Aquilo que falaram a teu respeito, tem mais essa também, não condiz com a sua pessoa. Aquilo que falaram com o teu respeito, condiz com a vida de quem falou a seu respeito. É assim a vida, é dessa forma que funciona. E você se martirizando, não, e tal, porque não dá, porque eu não consigo, porque não tem jeito, porque a minha família é uma bagunça. Peraí, será que Deus errou quando Ele deu o marido que a senhora tem, minha irmã? Será que Deus errou quando te deu a esposa que você tem, meu irmão? Será que Deus errou quando Ele deu o pai e a mãe que você tem, os irmãos que você tem, os filhos que você tem? Não, não errou não, Deus não erra nunca. Certo? O diabo, de alguma forma, entrou, veio e tentou deturpar. De alguma maneira, está tentando, talvez, deturpar. Às vezes ainda ele nem conseguiu, mas ele está tentando. Ele é tentador. Um dos nomes de Satanás é tentador. Mas eu tenho a garantia aqui, ó, a vitória já é declarada, já é minha. Já é minha. Mas aí eu tenho que dar o passo aqui. Bom, a vitória é minha, mas eu vou dar o passo aqui. Não, mas não é aqui. É para fazer isso aqui. Às vezes Deus está te tentando colocar num lugar ao qual você não quer, você não deseja, você não está afim. Não, porque sabe o que é, pastor, a minha condição. Esquece condição, esquece tudo, meu irmão. Esquece tudo. Deus não está procurando condição de ninguém, Deus não está procurando sábios, Deus não está procurando, não, Deus capacita quem Ele quer. Eu estou preparando até um estudo, que esse eu acho que vai dar umas 6 séries de pregação aí. Entendeu? Do primeiro homem que recebeu o Espírito Santo de Deus. Você nem ouve falar do nome dele. Você ouve falar de tanta gente, mas não ouve falar desse homem. E você não sabe, tá, a capacidade que ele recebeu de Deus e o que ele fez para Deus. Mas ele fez coisas assim, que a hora que eu te falar, você vai falar, meu Deus, foi ele quem fez, foi ele quem fez. É tremendo isso. Mas você tem que fazer o quê? Olhar para isso aqui, ó. Fazer com que as suas orações, as suas petições, tenham eficácia diante dos olhos do Senhor Deus. Fiz uma live esses dias, falei com os amigos, eu disse, Deus, Ele não ouve a sua oração, Ele vê. Mateus 6,6. Quando você entrar na porta, aliás, quando você for orar, entra no teu aposento, sozinho, você e Deus, momento de comunhão com Deus, fecha a tua porta, e o teu pai que vê em secreto, teu pai que vê em secreto, te responderá. Ele vê, ele não ouve a sua oração, ele vê o seu coração. Como é que está o seu coração?
Tem pessoas que não vão para frente por causa de orgulho. Não, porque meu eu o quê? Quem que é o meu eu perante o Espírito de Deus? Talvez seja por isso que as suas orações não estão sendo respondidas. Você quer ver uma outra forma de uma oração não ser respondida? A briga de um casal. A Bíblia diz que não deve o sol se pôr, certo? Sem antes que você se acerte. Mas às vezes o casal briga, discute, não sei o porquê que briga, né? Porque os dois são uma só carne, não dá para mim brigar com a minha mão. Eu tenho uma dor aqui no meu braço e eu nunca briguei com o meu braço por causa dessa dor. Mas o casal briga. E aí tem gente que fica uma semana, 15 dias sem conversar um com o outro. Pelo amor do Pai, olha, me perdoa a minha expressão, mas é falta de criar vergonha na cara. É falta de vergonha isso aí. E a oração não é respondida. Poxa, eu oro e Deus não me responde. Existe a eficácia da oração. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele garante isso. Olha, meu irmão, você só não vai conseguir daqui para frente se você realmente não quiser. Minha irmã, a senhora só não vai reverter o quadro se a senhora não quiser. Em qual parte, pastor, da minha vida? Em qualquer parte da sua vida, qualquer área da sua vida, essa garantia aqui. Essa é a palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Mande para essa pessoa, tá certo? Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, acione lá o sininho, todos os dias tem uma palavra para edificar a sua vida, o seu lar, a sua família, tá certo? Queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.